hora é agora, Fania Esportes, Sport Center chegando com um jogo que tem muito peso no Campeonato Brasileiro. Uma vez que o Corinthians estava num drama, o Atlético Mineiro, com o Filipão, não venceu. E como ficou essa coisa toda, Atlético Mineiro com o Filipão segue sem vencer, embora o Filipão hoje não estivesse à beira do gramado, e o Corinthians consegue uma vitória muito importante, mas muito importante mesmo, 1-0 em BH. Vamos aos lances para a gente começar a comentar essa partida. Gol da vitória do Roger Guedes, a gente já vai mostrar. Eu estou nessa com Silas, Zé Elias, Osvaldo Pascoal. Senhores, boa noite a todos. Zé, começo contigo e essa vitória do Corinthians 1-0. Boa noite, Felipe. Boa noite, Pascoal. Boa noite ao sempre bronzeado Silas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Uma vitória em que o Corinthians se comportou melhor durante os 90 minutos, né? Dentro das alternâncias de controle de jogo, o Vanderlei muda o sistema de jogo para sistema tático, né? Justamente para segurar os dois alas da equipe do Atlético, o Mariano e o Arana pelo lado esquerdo, preenche bem o meio-campo, joga no erro do Atlético e o Atlético dá a possibilidade do Corinthians também jogar um pouco mais, né? Com a bola nos pés. Acho que foi uma vitória merecida do Corinthians dentro dos 90 minutos e por aquilo que fez. E por aquilo que buscou, né? Dentro das possibilidades, das situações que o Corinthians vem vivendo dentro e fora de campo também, né? O torcedor agredindo o Luan, o torcedor xingando o Gil no hotel, né? Todas essas coisas, às vezes, elas influenciam. E o gol, hein? Você falou quem falou que a assistência do Yuri Alberto? Acho que foi o Braz. A assistência foi do Mariano, não foi do Braz, foi do Mariano. Mas foi do acho que foi do Yuri Alberto. Mas eu acho que o Corinthians fez um bom jogo dentro das suas limitações, possibilidades que poderia jogar, né? E Renato Augusto entrou no segundo tempo para ganhar um pouquinho de ritmo e tal. E eu acho que o Vanderlei jogou o Atlético para cima do Corinthians, né? Quando entra o Renato, porque muda um pouquinho a forma de jogar, mas de uma forma geral, acho que o Corinthians teve uma grande vitória hoje. Osvaldo Pascoal, boa noite. Tá decepcionado com a apresentação do Atlético Mineiro, Pascoal? Boa noite. Tudo bem, um abraço para você, Felipe, José, Silas, um abraço ao fã de esporte. Sempre bronzeado, Pascoal. Claro. E a impressão que eu fico dessa partida, olhando pelo viés do Atlético Mineiro, é que o time do Atlético parou na marcação do Corinthians. E quando o time do Atlético não consegue se desvencilhar dessa marcação, que acho que foi uma marcação planejada para esse jogo, o Vanderlei Luxemburgo pensou o jogo, porque o Atlético começa com a inspiração do Filipão, um centroavante alto dentro da grande área. E para ter um centroavante como o Allan Kardec dentro da grande área, a bola precisa chegar por cima. E para chegar por cima, precisa das jogadas laterais. E aí o que o Corinthians fez? Bloqueou as jogadas laterais do time do Atlético. O Arana quase não passou no primeiro tempo, né? E o Arana tem essa força incrível de chegar na linha de fundo e fazer os cruzamentos. Os cruzamentos do Pavão pela direita quase nunca, ou nunca foram bons, né? Ele teve uma ótima finalização, Sim. que ele invade a área, dribla o Fábio Santos, entra na área e bate, aí o Cássio faz uma grande defesa. Esse é um outro personagem do jogo. O Cássio fez 4 defesas espetaculares da partida, outra vez se destacando com o time do Corinthians. Agora, a dupla de zaga do time do Atlético Mineiro é de causar arrepios. Né? Porque não consegue ganhar uma bola, o Gemerson toma cartão amarelo todo jogo, o Lemos não consegue fazer o 1 contra 1, ele é muito lento, marcou a perna errada do Yuri Alberto quando ele domina a bola dentro da grande área para fazer o gol, ele foi dar o bote para a perna esquerda, o Yuri Alberto trouxe para a direita. Roger Guedes, né? O Roger Guedes, o Yuri Alberto, é que o Yuri Alberto fez a jogada do gol, deu o passe, né, para a execução do gol. Muito obrigado, José. É que o José é fã do Yuri Alberto. O Mariano não foi bem, o Mariano não fez um bom jogo, acabou sendo substituído porque já tinha cartão amarelo. E o Atlético Mineiro continua sem vencer em casa, sem vencer com o comando do Filipão. Esse é um problema que precisa ser resolvido. O Atlético perdeu a identidade. Aí você vai falar, o Atlético jogou bem? Não, eu acho que o Atlético não jogou bem. O Atlético começa o jogo com um volante só e 2 homens, 2 meias para fazer aproximação com os atacantes. Mas não consegue ter resultado, porque a jogada de linha de fundo não sai, porque tinha um centroavante que precisava da bola chegando.
E aí o Corinthians se aproveita desse contra-ataque, aproveita e faz o gol. Já tinha tido esse aí, inclusive contra mano a mano ali, o Roger Guedes com o goleiro. Ó como chega atrasado o Lemos também nessa bola, né? Então o Corinthians fez o que tinha que fazer, jogou com 2 jogadores à frente, uma força incrível na defesa. O único lance do Allan Kardec foi esse no jogo. O Allan Kardec não teve outro lance a não ser esse na chegada ofensiva. Vejo que o time do Corinthians teve uma aplicação tática muito boa, vejo que o time do Corinthians correu para buscar o resultado e o Atlético ficou... O Atlético não tem a identidade do Tchatcho, que saiu, e ainda não se encaixou naquilo que pensa o Filipão. Então precisa se reencontrar com o futebol. E o Atlético vai perdendo espaço, vai perdendo, inclusive, pontuação e classificação, né? Vai caindo na classificação do Campeonato Brasileiro. É uma situação lamentável do Atlético, eu esperava mais. Tem uma situação, assim, que eu acho que... aí a questão de, como o Pascoal falou, né, sobre o time do Tchatcho e o time do Felipão, né? Já é muito nítido em relação a, por exemplo, não soube aproveitar o momento que vive o Corinthians, né? O Atlético não pressionou o Corinthians em momento algum. O Atlético não pressionou a saída de bola, o Atlético não pressionou o homem da bola em momento algum. O Corinthians jogou com uma certa tranquilidade. Eu acho que não enxergaram, né? O Felipão deve ter dado as instruções, deve ter feito a preleção ali, mas eles não souberam aproveitar, né, esse tipo de situação, porque o Corinthians vinha pressionado. Então, normalmente, se você pressiona um pouquinho mais, você sobe um pouco a marcação, você provoca o erro, né, do adversário. E o Atlético, em momento algum, só pressionou depois no finalzinho, que largou um pouquinho mais as questões táticas, né, e foi para cima para tentar um empate, mas... a gente vê os melhores momentos e quem chegou agora e não viu o jogo, ele fala, poxa, o Atlético pressionou e tal. Claro, houve chances, mas é um time que, por mais que tenha esse volume, não passa uma confiança, Silas. Eu queria te ouvir sobre o jogo em geral. A gente vai colocar a tela com os números da partida e a gente vai ver que o Atlético teve mais chutes e tudo mais. O Cássio, como disse o Pascoal, óbvio que a sorte do jogo poderia ser diferente. São 27 chutes com 6, mas eu não vejo, por mais que seja uma diferença enorme de chutes a gols, eu não vejo uma diferença tão brutal como se fosse boxe para resolver nos pontos, falar assim, não, a vitória clara do Atlético. Claro, teve mais volume, é óbvio, mas não sei, esse time realmente não me passa a confiança que deveria, pelo potencial que tem, e o Atlético e o Corinthians, por sua vez, consegue 3 pontos, mas assim, que são daqueles que em dezembro, quando o Corinthians fizer a retrospectiva do ano, vai falar, aquela vitória em Minas, como ajudou, Silas. Boa noite. Boa noite, Felipe, Zé Elias, Pascoalzinho, fã do esporte, uma boa noite também. E quando o Atlético chegou, Felipe, esbarrou no Cássio. Sim. Então, hoje, quando o Atlético chegou, a gente viu a maioria dos lances aí do Atlético, tem o lance do gol, e depois o Corinthians se defendeu, tentou jogar. Agora, acho que a gente tem que começar pelas ausências. Filipão, o Hulk, Johan machucado, Zarate machucado. A gente vê nas laterais problemas. O Arana voltou agora, jogou pouco, saiu, entra o Rubem. Aí quando não estava o Rubem, estava o Dodô, que joga, não joga. E a gente vê um ou outro jogador transmitindo confiança no trabalho. O caso do Batalha. A Batalha jogou, tá jogando pra caramba todos os jogos, mas sozinho não consegue. Aí a gente vê Patrick. Onde que tá o Patrick Tava no banco. Não, mas digo, nesse contexto desse Atlético Mineiro vencedor, porque veio como um peso grande. Opa! O Edenilson veio como um peso grande. Quando saiu, parece até que foi vaiado quando foi substituído. Sim. Então, assim, são jogadores num clube que a gente não vê, a gente vê nomes, mas a gente não vê. Tudo bem, o Zé falou, teve a mudança, o Tchatcho Codê saiu, entrou o Filipão, ainda não ganhou dentro de casa, ou seja... É muito complicado pelo tamanho do Atlético. Você vê Flamengo hoje, por exemplo, está numa ascensão gigantesca. Para mim, a melhor situação do Flamengo hoje foi a volta do Bruno Henrique. Sim. No elenco, no trabalho, liberado pelo departamento médico. O Bruno Henrique está fazendo uma diferença gigante já. Aí depois você tem o Cebolinha, você tem todo um elenco. No Atlético Mineiro a gente não vê isso, infelizmente. Eu acho o Júnior Lemos muito bom com a bola nos pés, mas eu acho que quando é atacado, a dupla, ele e o Gemerson, eu também acho ainda não deu para o torcedor atleticano a confiança que o torcedor atleticano precisa ter nessa defesa.
Esse gol aí, ó, é posicionamento. Ele vira, ao invés de bloquear com a perna esquerda, ele quer bloquear com a perna direita. Ele gira o tronco inteiro, Ele quer né? girar todo o tronco para fazer o bloqueio. Não dá, isso aí é coisa rápida. Isso é treino, né? Defensivo, né? Deixa jogar para a perna esquerda, que ele vai ficar sem ângulo e ele vai facilitar o cara para a linha de fundo. Ele teve um lance anterior, né? Que até o Pascoal estava falando, olha, sobre esse lance aí e tal. Ele chegou atrasado e deu o carrinho. Mas até estava assistindo o jogo com a minha filha falou, ele errou. Eu falei, ele errou o controle, porque se ele leva para a perna esquerda, ele tem um ângulo melhor para poder chutar cruzado. No segundo gol, quem não assiste o jogo do Roger Guedes, os jogos, né, do Roger Guedes, sabe, todo mundo que assiste sabe. Ele vai pegar a bola e vai cortar para a direita, vai pegar a bola e vai cortar para a direita. E quando ele faz isso, é uma questão de base. Quando você está nas categorias de base, o cara vem aqui, você joga ele para o lado esquerdo. Se ele vai cortar, você corta com a perna esquerda. Você não gira o seu tronco para poder ficar, porque não dá tempo. E foi a escolha que ele fez. E aí o Roger Guedes rápido fez o gol e depois o Corinthians conseguiu segurar, né? Tá aí, galera, vitória do Corinthians contra o Atlético Mineiro. Vitória muito importante lá no Mineirão. O Roger Guedes marcou o gol que deu essa vitória e mais 3 pontos. 3 pontos muito importantes no Campeonato Brasileiro. O Corinthians que abriu 4 pontos do primeiro ali que está na zona, né, que é o Goiás. Uma vitória para dar moral, né? O Corinthians chega com moral para esse jogo, né, na próxima semana contra o América Mineiro pela Copa do Brasil. Mas falando da partida, o Corinthians foi feliz e o Yuri Alberto deu um passe ali para o Roger Guedes na partida contra o América Mineiro mesmo, na partida da Copa do Brasil que o Corinthians perdeu. Muita gente falando, né, que eles não tocavam a bola um para o outro, mas hoje eles se procuravam mais ali na partida. O Yuri Alberto tocou a bola ali, deu o passe. O Yuri está sem muita confiança, né? Optou por dar o passe para o Roger Guedes e ele foi feliz na finalização. Bateu ali no cantinho, não deu para o Everson, fez um golaço. Vitória muito importante, né? O Corinthians estava precisando vencer no Campeonato Brasileiro, muito pressionado. O Vanderlei Luxemburgo muito pressionado mesmo. Muita gente até falando, né, que se não vencesse o Atlético Mineiro hoje, poderia ser a última partida do Vanderlei pelo Corinthians, mas o time deu uma resposta e conseguiu essa vitória muito importante, né? Mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro não fez muita coisa na partida hoje, às vezes que chegou ali no ataque e esbarrou no Cássio. O Vanderlei armou o time muito bem para esse jogo de hoje. Agora é focar na decisão, né? Na próxima semana contra o América. O Corinthians está em desvantagem, perdeu a primeira partida das quartas da Copa do Brasil por 1-0, mas essa vitória de hoje vai dar moral, o time chega com confiança para essa decisão aí da próxima semana contra o América Mineiro. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, o que você achou da partida hoje, você que é torcedor do Timão, que está feliz, está contente com essa vitória nesses 3 pontos do Brasileirão, deixa o like, se inscreve também para você estar recebendo todos os vídeos do canal. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.